O refluxo gastroesofágico, ele acomete de 12 a 25%, dependendo das estatísticas, de 12 a 25% da população brasileira. Talvez isso nem esteja sendo tão noticiado e categorizado, porque provavelmente é até mais, gente. Do jeito que as pessoas estão comendo e do jeito que elas estão estressadas, eu acredito que a gente tenha um percentual bem maior de pessoas que estão sofrendo com esse mal-estar. O que é um refluxo gastroesofágico? Né? O nosso esôfago, que é o nosso tubo ali que vai da alimentação e que vai chegar até o estômago, esse cano aqui, ele às vezes fica pegando fogo, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais disso, né? A grosso modo, o refluxo gastroesofágico se caracteriza por um ácido estomacal que volta para a boca e nessa passagem machuca o nosso esôfago. Então se caracteriza por uma dor estomacal na boca do estômago, uma dor torácica, é no tórax, não é no estômago, mas alguns falam na boca do estômago. Ali começa uma sensação de queimação, de azia. Também tem a característica da volta do alimento. Então, um amargor na boca, às vezes até vômito. Uma tosse seca também é comum no refluxo. E uma queimação dolorosa. Não é uma coisa simples, né? Tudo isso pode estar acontecendo por uma pressão intraabdominal que acontece, por exemplo, na gravidez, porque tudo fica muito apertadinho, então volta, principalmente quando há um consumo volumoso de alimento, e também na obesidade. E por isso esse tema aqui hoje é tão importante para nós, né? Da gente poder pensar que com excesso de peso vem tudo de ruim junto, né? A começar pela nossa saúde, de todo o nosso aparelho digestório, né? Que começa na boca e vai até o esfíncter anal. O esfíncter gastroesofágico, que é essa boquinha que aperta e solta para a passagem dos alimentos, ela começa a ficar com pouca elasticidade e quando se vê, ela permite a passagem na via contrária do alimento. Às vezes um alimento que não foi bem mastigado, às vezes o alimento que foi comido muito rapidamente, às vezes o alimento errado quando a gente já está satisfeito e daí nem precisaria comer mais, mas isso é comum quando a gente tem uma compulsão alimentar, por exemplo. E a compulsão alimentar é característica de 25% das pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Então é bem mais comum do que a gente possa imaginar. Quando compulsivos, o volume alimentar é agigantado. E à medida que o estômago não dá conta disso, o que acontece? Refluxo, queimação, azia, mal-estar, desconforto. Quais são os sintomas mais comuns? É essa azia, essa dor torácica, essa queimação, um gosto amargo na boca, às vezes vômito. E que causas são as mais comuns para isso acontecer? Os hábitos de vida influenciam para que a gente tenha refluxo, azia, queimação? E a gente vai ver aqui hoje que existe o refluxo, que é no esôfago, e também tem a gastrite, que é mais no estômago, que também é acidez. Então são, digamos assim, tem sintomas diferentes, mas é tudo relacionado ao nosso aparelho digestório, nosso aparelho digestivo, que precisa de um super cuidado. Hoje se fala do intestino como um segundo cérebro, né? O que são as causas mais comuns? A incapacidade desse esfíncter impedir o retorno do alimento e a demora do esvaziamento gástrico quando a gente comeu uma quantidade demasiada e daí tá demorando. Então a coisa começa a voltar. Qual é o objetivo da terapia nutricional? Quando eu pego alguém no consultório que chega com essa situação. Primeiro, prevenir a irritação de uma mucosa que está super sensível gritando. Então a gente vai tirar os irritantes. A gente vai auxiliar na prevenção para que esse refluxo continue acontecendo. E a gente vai corrigir e manter o peso. Olha que interessante. Corrigindo e mantendo um peso saudável, isso também vai amenizar.
E às vezes é pouco tempo, né? Agora em março, atendi uma pessoa que na terceira semana disse: Flávia, passou meu refluxo, passou a minha azia, porque simplesmente colocamos na quantidade certa, na qualidade certa e na frequência certa. Então, quais são as recomendações? Mastigar bem, até para que a gente acuse o sinal de saciedade no cérebro e a pessoa consiga conversar, né? A gente tem a leptina e a grelina, que são 2 hormônios que comunicam o nosso centro de saciedade no cérebro com a chegada do alimento. Tem a grelina, que é um grilinho que vai dizendo estou com fome, e tem a leptina que diz estou satisfeito, posso parar. Acontece que no organismo de uma pessoa que aumenta peso, ganha peso corporal, o tico e o teco não estão funcionantes. Então, às vezes, fica ligado o fome, quero mais aqui agora, e a leptina que diria, tô bem, tô full, tô cheia, como dizem os americanos, não está sinalizando. Isso justifica porque muitas vezes a gente vai chegar a 100 quilos, 200 quilos, ok? Mas, enfim, quais são as recomendações principais para a gente tratar essa terapia nutricional? Primeira delas, uma dieta hipolipídica. O que é lipídio? É gordura. Então, quando uma pessoa está abusando de gorduras, de lipídios, ela vai ter mais chance de ter o refluxo, azia, queimação. Ou seja, dietas ricas em gorduras, elas são terríveis para quem está tendo esse problema. Seria a primeira providência. Baixar a bola, eu diria até radicalizar na exclusão de alimentos gordurosos. Uma dieta vai ser hipolipídica, pouco lipídica para as pessoas que estão com essa queixa. E daí, onde é que tem gordura? Se a gente for pensar em hipolipídica, tem gordura em quem passa nata no pão, manteiga, margarina, em quem usa maionese no dia a dia, em quem usa frituras, em quem usa o creme de leite, a nata, até um queijo parmesão, ele é rico em gordura, uma carne gorda, uma pele de frango, um sorvete tem gordura hidrogenada, mas é gordura, entende? Então a gente passa assim por todas as gorduras, né? Tanto as gorduras saturadas, a gordura animal, como aquelas industrializadas que são até piores. Então, primeira recomendação, dá uma tirada e descobrir o sabor dos alimentos sem que a gordura seja o sabor principal. A gente sabe que uma batatinha cozida em água é diferente de uma batatinha frita, porque a gordura, ela oferece mais palatabilidade. Mas nesse caso do refluxo, gente, experimentem alguns dias sem gordura para ver se essa sensação já não melhora. Então, evitar alimentos gordurosos, fazer uma dieta hipolipídica, fracionamento de 6 a 8 vezes ao dia. Por quê? Porque à medida que a gente fraciona o número de refeições, e quando eu falo refeição pode ser uma fruta na metade da manhã, um iogurte no início da tarde, um sanduichinho no final da tarde, bem no modelito do programa Leve Flávia Felipe de Educação Alimentar, que alguns de vocês já conhecem. Então, quando a gente fraciona, o que vai acontecer? A gente vai comer um volume menor. Se a pessoa não fraciona, provavelmente deixando só almoço e jantar, na hora do jantar ela vai estar com uma fome a 1000 e vai comer um volume, não vai ser uma pegada de espaguete, ela vai comer um prato grande de espaguete. E o molho, daqui a pouco vai ser um molho gorduroso. E ainda, para completar o combo, vai dormir logo em seguida. Nossa, daí pode se preparar para uma noite dolorida. Então, fracionamento vai facilitar, a dieta hipolipídica, os alimentos não gordurosos vão facilitar, e o líquido, preferencialmente ingerido entre as refeições e não junto das refeições. Quando uma pessoa bebe água ao longo do dia todo, eu bebi um copo antes da reunião, daqui a pouco eu vou tomar outro antes da janta, e eu não preciso necessariamente beber junto com o jantar. Quem precisa beber junto com o almoço e com a janta, geralmente são pessoas que ficam no seco o dia inteiro, e daí como não consegue deglutir somente com a saliva, o que ela faz? Preciso beber para engolir. Então, a água, gente, é fundamental. Investir na ingestão hídrica, de preferência longe das refeições principais, que são mais volumosas. E o que a gente tem que excluir? Os alimentos que são irritantes da mucosa.
Então, alimentos que, por exemplo, que vão diminuir esse esfíncter esofágico que eu tô falando. Café, chá, mate, chá preto, chá verde, todos que têm a cafeína, né? O mate, bebidas alcoólicas e uma triste notícia, chocolate. Todos esses alimentos são irritantes da mucosa, tanto para quem está com uma gastrite, como para quem está com refluxo. Então, eu vou dizer, Flávia, nunca mais vou poder comer? Claro que não. A gente só precisa deixar a nossa mucosa, nossa quase esofagite daqui a pouco, né? Mais bem tratada, mais protegida, para que depois a gente possa comer com moderação. E lembrando que quando a gente baixa peso, isso tudo vai para o lugar. Em termos de recomendações gerais, o que a gente tem? Não comer antes de deitar, não se alimentar numa postura deitada no sofá, deitada na cama. Já atendi pessoas que costumavam jantar deitados na cama, casais, né? Um casal. Então, preferencialmente sentar com a postura ereta, mastigar bem, não deitar em seguida, manter os horários regulares para que esse volume não seja enorme e com isso aumentar, evitar o aumento do volume alimentar, ok? Daí eu queria lembrar para vocês algo que às vezes a gente tem mitos, né? A gente cresceu às vezes ouvindo, tô com gastura, vou tomar um leitinho para acalmar. E olha que interessante, imediatamente há um alívio instantâneo depois que a gente toma um leite quando a gente está com mal-estar gástrico. Lembram disso? Já provaram essa situação? Vou tomar um leitinho para acalmar? Leitinho morno? Pois então, o leite, por ser rico em proteína e cálcio, ele exige mais produção de ácido graxo e ácido gástrico, que a Líbera tá dando risada. Então, embora ele faça esse alívio imediato, ele manda estímulo para uma produção de ácido para poder quebrar essa proteína e esse cálcio. E daí faz um efeito rebote ácido. Então volta o ácido, intensificando a dor. Então tu acha que tu vai tomar um leitinho para acalmar e daqui a pouco, daqui meia hora, tu tá subindo pelas paredes de novo. Então lembrem de excluir o leite. O que contribui para a gente proteger o nosso estômago, o nosso intestino, o nosso esôfago? Aumento de frutas e vegetais, carnes brancas que são menos gordurosas. E eu gosto muito de lembrar dos chás, porque os chás naturais, eles têm vários benefícios, desde calmantes até reguladores digestivos e também eliminando dores. Então, por exemplo, chazinho de alecrim, de gengibre, o chá de funcho, de capim-limão, que é digestivo, a camomila, que é calmante, a marcela, que vai aliviar dores. Então, quando estamos sentindo assim, olha, tá braba a coisa, o feriado foi pesado, então comece a investir em chazinhos que eles vão dar um confortinho para essa mucosa que ficou maltratada. E como sugestão, eu sempre tenho recomendado uma dieta do perfil mediterrâneo. O que se come no Mediterrâneo? Muito mais peixe do que gado, muitos vegetais, legumes tem em todas as refeições, e eles não deixam de comer o pão, a batata, não tem o hábito do arroz e feijão, mas comem vários outros tipos de cereais. Acho que vale lembrar também que as fibras alimentares, elas ajudam no controle da permeabilidade do nosso intestino. As paredes dele ficam menos vulneráveis ao ataque e ao vazamento de substâncias indesejadas e de patógenos. Então, como é que a gente controla melhor essa permeabilidade das paredes intestinais? Pela ingestão de fibras. Onde é que tem fibra, pessoal? Elas são abundantes nos vegetais, crus, cozidos,
elas estão nas frutas frescas, né? E elas estão nos alimentos integrais também. Então, aumentar o volume de fibras vai nos deixar com um maior controle. O que está por trás? O que o nosso estilo de vida interfere e implica em refluxo e em gastrite? Eu fiquei pensando em algumas coisas. A primeira delas é uma dieta ocidental, a que nós aqui todos estamos consumindo, que ela é rica em quê, pessoal? Em farinhas brancas, em açúcar, em gordura, ela é rica em aditivos, conservantes, corantes, pesticidas, agrotóxicos e por aí vai. E isso tudo está nos agredindo, né? Vamos combinar que não são alimentos frutos da terra, saudáveis, naturais, e tem tudo esse combo junto. Então, a dieta ocidental, inversamente proporcional à dieta mediterrânea, ela vai trazer muita coisa industrializada que vai ir nos maltratando. Então, fiquem atentos como é que tá a tua dieta do dia a dia. Quais são as escolhas que tu tem feito? O que tu bota na mesa? O que tu vai jantar hoje à noite? E geralmente, na dieta ocidental, que ela vem inclusive com pratos prontos, congelados, que a gente facilita a nossa vida, elas, quando ingeridas, elas estão dissociadas dos vegetais, que poderiam ajudar nisso. Além disso, o que se soma a uma dieta ocidental? Estresse, ansiedade, depressão. A nossa saúde mental, que a gente já viu em outras lives que ela é impactada pela alimentação, mas também a nossa saúde mental está sendo promovida por um estilo de vida, poluição, falta de tempo, estresse, demandas assim que não tem fim, daqui a pouco horário de sono, correria do dia a dia, a questão do sono, né? Ontem eu terminei um grupo às 20 horas e a gente estava falando, o ideal é que a gente possa deitar às 10, 10 e meia, que aquele primeiro sono é aquele que embala e que nos restaura o equilíbrio, né? Que a gente tem liberação de melatonina. Então, vejam que a gente... uma dieta ocidental, pobre em todas as coisas boas que o nosso corpo precisa, somada com um ambiente estressor, ansiogênico, né, de correria, de metas, de pouco tempo de paz, né, onde às vezes o lazer vira também comida, porque a gente não vai procurar outras coisas que sejam prazerosas, porque não tem tempo, daí vem a questão da correria, às vezes afetando nosso tempo de atividade física, então nós ficamos muito sedentários, ingerindo uma alimentação bomba, então é fácil a gente ficar com refluxo, azia, má digestão, é ou não é? Outra coisa que pode estar colocando nesse combo, né? Dieta ocidental, falta de atividade física, estresse aumentado na correria, má absorção de nutrientes que são fundamentais, eu não absorvo, porque meu microbioma, que é o ambiente onde eu trato as minhas bactérias intestinais, elas estão recebendo alimento desses que eu falei agora, industrializados, cheio de porcaria, e deixando de receber aqueles alimentos que seriam os nossos faxineirinhos. E além disso, vou colocando mais lenha nessa fogueira. Como é que está o uso de antibióticos? Como eu sou casada com um pediatra, eu vejo muito frequentemente os pais ligando no final de semana com alguma preocupação e pedindo, por favor, doutor, me dá um antibiótico. E daí a gente começa a se dar conta, e eu vejo no consultório, pessoas que têm uma prática desde criança tomando antibiótico. O que vai favorecendo essa medicação? Ela vai arruinando com essa nossa microbiota que nos traz equilíbrio. Então, não só antibióticos, mas corticoides, consumo grande de remédios, muito demais. Os prazóis, gente, o que é os omeprazóis da vida? Com vários títulos diferentinhos. As pessoas começam a ficar viciadas, porque se não ingerem eles, passam muito mal depois. Vai dar aquela gastura. Entende? E daí, ao invés de reduzir os alimentos, como a gente viu agora, e os produtos que promovem essa queimação, faz o quê? Toma um omeprazol, que é mais fácil.
esse combo de ingestão de medicações vai ser uma furada ao longo da vida, porque vai deixar a nossa microbiota cada vez mais frágil, vulnerável e sensível ao ataque de patógenos das doenças. Hoje, atendendo uma pessoa que está começando, e ela disse, eu não gosto de cozinhar, tô trabalhando que nem louca, chego em casa, vou ter que fazer comida, vou ter que fazer salada, não rola. Eu sei o quanto que isso está nos exigindo, nos demandando, e a gente vai ter que ter uma paciência com a gente mesmo, sabe? No sentido assim de planejamento. Então, como eu não vou ter condições, terça-feira o bicho pega, quarta-feira é pior ainda, daí quinta e sexta eu não quero fazer mais nada. Ok, então será que segunda-feira eu estou mais descansada, eu consigo preparar um vegetal cozido e outro cru e deixar sobrar para terça? Então já estou salva 2 dias, 2 noites. Será que eu posso, quando preparar alguma coisa legal, já deixar estocada? Eu sei de algumas pessoas que preparam e sempre tem uma carta na manga no congelador, um espinafre já pré-cozido, batidinho. Faz um galetinho no final de semana com o marido, pede para aumentar a quantidade de franguinho no espeto para ter no dia seguinte. Qual é o convite? Pensar antes em mim. Como que eu preciso estar organizado? Hoje atendi uma pessoa que comprou no supermercado uma salada pronta, higienizada, já toda cortadinha. Folhas, cenoura ralada, beterraba ralada, frutos do mar, carnes brancas, o arrozinho integral, arroz com feijão, né? Quando a gente puder ter lentilha. Esses dias fiz uma no final de semana, até do feriado, e tava assim, show de bola. Às vezes a gente esquece, né? E esse tipo de preparação a gente faz e vai deixar congelado. Ah, eu prefiro fresco. Claro que sim, é bem melhor. Mas a vida como ela é, pelo menos eu me protejo de não ficar baixando em pleno meio de semana uma pizza industrializada congelada. Se é congelada, o que tem ali para manter esse congelamento por tanto tempo? Né? O que tem de produtos químicos nesse produto? Sempre vai ser muito diferente a gente preparar na hora uma pizzazinha de frigideira, essas de disco pronto, integrais, que a gente bota um molhinho, que pode ser caseiro, ou esses de vidro, e vegetal em abundância. No fim de semana passado, eu experimentei uma cebola roxa, que eu cortei ela em vários pedaços, coloquei no micro-ondas com um pouquinho de água e deixei cozinhando. Há poucos minutos, ela se tornou uma cebola crocante, que nem aquelas do churrasco, sabe? Então, aumentou a salada. Isso foi junto com os vegetais. E eu tenho guardado vegetais que duram mais tempo. Tem pessoas que congelam o couve-flor, dão só o branqueamento, aquele sustinho, e congelam o couve-flor para não estragar logo. O brócolis, porque se deixar uma semana dentro da geladeira vai ficar amarelo. Então a gente vai pegando uma malandragem de ter as coisas. E eu gosto sempre de pensar que quem faz refeições na rua é uma boa oportunidade para pegar ideias daquilo que a gente tem que ter em casa. Né? Olha, provei uma saladinha especial no restaurante que eu almocei hoje, vou aplicar lá no final de semana e vou fazer abundante para sobrar para o dia seguinte. E por aí vai. Então, se tu tem sofrido com distúrbios gástricos de uma forma geral, mas em especial refluxo, com os sintomas de queimação e azia, com esse mal-estar gástrico que vai dando uma dor torácica, que às vezes chega a vir para a boca o gosto amargo, que às vezes te impede de dormir bem. Me lembrei de um outro clientinho que depois de baixar 12 quilos, ele disse, nunca mais. Que espetáculo, né? E o que ele fez? Baixou peso, comendo de tudo, comendo certo e reduzindo esses vilõezinhos que são as gorduras, o chocolate, o álcool, pelo menos nesse primeiro momento para alívio de tensão. Se está precisando de uma escolta mais de perto, agenda um horário que a gente conversa e fazemos uma avaliação para ver se posso te ajudar. E quero finalizar essa noite de hoje convidando para um lançamento que está rolando nas redes, numa editora, Universo Psi, que produziu um baralho que é sobre a mente e o corpo. Quais são as crenças que a gente tem com relação ao nosso comportamento alimentar, as nossas escolhas, as nossas dificuldades em se manter se cuidando e como que eu reverto esse pensamento, o pensamento sabotador, para um pensamento que seja mais favorável a mim. Nós somos em 12 coautoras,
11 psicólogas e eu nutricionista, e a gente elaborou esse baralho que está à disposição. Então, hoje está tendo live, todos os dias as pessoas entram no grupo de WhatsApp para receber informações. Eu vou estar ministrando a live de sexta-feira a respeito do baralho digital que está sendo lançado, Minha Mente, Meu Corpo, que tem a pretensão de ser um instrumento, uma ferramenta de auxílio para a gente se dar conta dos nossos pensamentos que sabotam, às vezes, todo o nosso autocuidado. Então, eu quero emagrecer, eu quero cuidar melhor da saúde, eu não quero mais ficar tendo refluxo e azia, mas eu me saboto. Me saboto nas festas familiares, me saboto no feriado de Páscoa, me saboto deixando estoques dentro de casa daquilo que eu não devo, não comprando as coisas que devo. Então, o baralho vai ajudar a gente se dar conta, porque tem umas afirmações daquilo que a gente pensa e depois vem uma seguinte afirmação dizendo como que a gente pode pensar diferente e ser mais generoso consigo. Tá bem bacana o material, bonitinho. Nesse primeiro momento, até sábado, o lançamento é digital e depois, a partir de sábado, na sede do Leve Comigo, a gente consegue o físico. Ok? Então, agradeço a presença de todos. Desejo assim uma noite sem refluxo, sem azia, sem má digestão. Uma noite que a gente possa daqui a pouquinho jantar, passar pelo menos 2 horas antes de deitar, um chazinho depois do jantar e que vocês possam se sentir inteiros e descansados para que amanhã seja um outro dia com força total, com energia total.